Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tem notícias do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais afligida seja a tua situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos, aqui presentes, irmãos encarnados e desencarnados. É com muita gratidão que iniciamos nossos trabalhos nessa noite festiva de dezembro, a qual nós comemoramos o nascimento do nosso amado Mestre Jesus. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente, nos acolhendo de forma, como sempre, amorosa, distribuindo os bálsamos entre nós, para que possamos aproveitar a palestra que será proferida daqui a pouco. E nós só temos gratidão no nosso coração. Gratidão pelo ano que transcorre, pelas nossas dificuldades que são sempre vencidas, pois nós temos ao nosso lado o nosso Mestre Jesus. Gratidão a Deus, Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, queridos, estamos seguros nesse amor, nesse amparo divino que nos assiste. E diante de todas as dificuldades que possamos transitar nesse planeta de próprias expiações. E assim, nós iniciamos nossos trabalhos orando ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E por caridade, Senhor, não nos deixeis cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal. E hoje, para nossa alegria, nós temos o Walterney Hells, o nosso amigo da casa, nosso companheiro de longas datas, do Consolador Prometido de Sara. Então, assim, ó, vamos vibrar positivamente para que o Walterney nos consiga transmitir tudo aquilo que, com certeza, com muito carinho, com muito amor, ele preparou para nós. Walterney, pode passar. Obrigado. Bonito esse girassol.
Opa! Lamento, Feijão, não estás aqui. Vou fazer o que eu quero. Boa noite. Tá bom mesmo. Uma satisfação imensa estar aqui. Eu gosto muito, muito mesmo de estar com vocês. De vir para cá, de conversar com vocês. Deixa eu botar isso aqui, daí eu fico aqui e fica tudo certo. De vir para cá, de estar com vocês, de interagir com vocês. Vocês estão juntos? Como é o nome? Não. Ah, não? Sabe que eu fui fazer isso Ó. Eu fui fazer... Ai, meu Deus, eu estava num evento, daí estava até o Sidney, e a moça do lado, daí eu assim, ó, então eu queria cumprimentar o Sidney, a esposa dele, daí ela assim, eu não sou a esposa dele. Aí, Deba, pode cumprimentar. Pode cumprimentar. Pois é, isso que eu queria saber, então vocês estão juntos aqui. Ah, sim. Alexandre. Alexandre, é isso que eu queria perguntar. Você é integralmente cego ou só você? Não, eu tenho cuidado de 10%. Ah, tá. Então você me vê. Veja o vulto. Veja o vulto aí. Não, eu queria dizer para ti que eu tirei uma foto com um girassol aqui. É? É lindo. É lindo. Eu moro na Rua Girassol. Ah, é? Tem tudo a ver. A nossa proposta hoje aqui é fazer uma reflexão sobre o capítulo 3 do Evangelho de João. A conversa entre João e Nicodemos. Nicodemos. E como premissa da nossa conversa de hoje, eu gostaria que nós adotássemos o seguinte ponto. Quando nós vamos aos evangelhos, de regra, nós vamos para buscar confirmação das nossas crenças. Está tudo certo. Nós temos grande dificuldade de termos uma crença robusta, com estrutura. Daí que constantemente nós buscamos confirmação da nossa crença. Mas a ideia é, o que é melhor? É ir ao Evangelho, buscar confirmação da nossa crença, ou ir ao Evangelho buscar redenção para a alma? O que vocês acham? Vocês acham que vale mais a pena ir até o Evangelho para confirmar, ó, viu como eu estou certo? Viu? Jesus aqui, em João 3, ele prova a reencarnação, porque quando ele vai falar com Nicodemos, ele diz, e ainda, Nicodemos, eu te digo que é necessário nascer de novo. Olha a prova viva da reencarnação. Nem era de novo, era do alto. E aí vem um evangélico, então os espíritas se agarram. Nós espíritas nos agarramos nisso. A confirmação está lá em Jó. E muitas vidas eu terei, e a ela voltarei, ó, a prova. E vem um evangélico, pega o mesmo texto de João 3 e diz assim, ó, está aqui Jesus dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito, portanto, a confirmação do batismo. Vocês acreditam que Jesus, quando estava nessa conversa, nesse diálogo com Nicodemos, estava pensando nisso? Oh, já vou deixar as bases, porque daqui 1857 anos vai surgir uma galera que é espírita, e aí eles vão dizer, ó, tá ali, nós precisamos da prova da reencarnação, então já vou deixar as bases para confirmar a crença deles. Vocês creem nisso? Ou creem que Jesus estava preocupado em confirmar a crença no batismo? Ou ele estava preocupado com a alma? Com a segurança da alma?
com que efetivamente dá a nós a estabilidade para tocarmos a vida. Vamos a João 3. Em João 3, Jesus recebe a visita de Nicodemos. E o capítulo começa assim. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Verso 1. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Então, quem era Nicodemos? Primeiro, Nicodemos integrava o suprassumo de uma casta. Os fariseus eram uma casta. Segundo o historiador Flávio Joséfo, existiam, na época, naquela região onde habitava Jesus, eu ia usar o quadro, mas eles já pintaram o quadro tudo, existiam em torno de 6.000 fariseus. Era uma casta. Fariseu, que significa separado. Não separado no sentido pejorativo, mas separado porque é aquele que se separa para honrar, cumprir integralmente os mandamentos, as regras, os ditames de uma doutrina religiosa, no caso deles, judeus, o judaísmo, a Torá. Então, Nicodemos era a representação de alguém que cumpria rigorosamente os preceitos religiosos. Mas mais que isso, mais do que ser 6.000 entre milhares e milhares e milhares, Nicodemos integrava o Sinédrio. Como nós sabemos, Jesus foi levado ao Sinédrio quando ele foi ser crucificado. E integrando o Sinédrio, uma das atribuições de Nicodemos era o quê? O que eles fizeram com Jesus? Julgar. Gravem isso. Julgar. Competia a Nicodemos julgar. Nicodemos integrava o Sinédrio. O Sinédrio tinha 71 membros. Um sumo sacerdote e mais 70 membros. Portanto, Nicodemos não era apenas da casta dos fariseus. Nicodemos era da casta, era o STF dos judeus. Mais ou menos. Porque eles eram responsáveis por julgar os judeus do mundo todo. E Nicodemos integrava esse grupo seleto. Mas mais que isso, Nicodemos era podre de rico. Uma expressão meio vulgar, né? Podre de rico. Todo mundo aqui quer ser podre de rico. Que coisa horrível. Nicodemos era muito rico. Rico para chuchu. E onde eu sei que Nicodemos era rico? Quando foram tirar o corpo de Jesus da cruz, lá no... tá, deixa eu só confirmar. Que é no verso 20, no capítulo 20 ou 19 de João. 20 ou 19 de João, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus. Está aqui, 19. No capítulo 19, diz assim, João diz assim, depois disso, José de Arimateia, o cara que deu o túmulo para Jesus ser enterrado, porque como todo mundo sabe, Jesus não tinha um pinto para dar água, sendo discípulo de Jesus, mas ocultando-se por medo dos judeus, medo de quê? Do julgamento. Gravem isso. Isso é o ponto central da nossa conversa. Medo do julgamento. Por medo de ser julgado pelos judeus, rogou a Pilatos que tirasse o corpo de Jesus. Pilatos deu o ok. Então ele veio e tirou o corpo. Veio também quem? Nicodemos, o cara. E Nicodemos veio e trouxe junto quase 100 litras de uma mistura de mirra e aloé. Gente, isso era caro, muito caro. Eram uns óleos essenciais, coisa assim que tu não acha no boticário. É muito caro. Eles compravam de punhadinho. Pobre mesmo, quando era enterrado, eles botavam uma gotinha na testa, para só tirar o cheirinho.
Então, o Nicodemos trouxe 100 litras, o que trazendo para os dias de hoje dá em torno de 34 quilos dessa essência. Era muito. Então, Nicodemos era um cara muito rico. Nicodemos era uma pessoa reverenciada. E Nicodemos era a representação do cumprimento dos preceitos religiosos. Ou seja, a conversa entre Jesus e Nicodemos é a conversa entre o Cristo e a religião. E nós vamos ver que a religião não se entende com o Cristo. Ela não consegue entender o Cristo. Nicodemos é a representação da religião. Calma, que eu não quero dizer com isso que vocês têm que ir tudo embora. É quase, mas não é. Nicodemos não entendia Jesus. E Nicodemos é a representação da religião. Os caras cumpriam 619 mandamentos. É mandamento para dedéu. A gente não cumpre 10. Eles tinham um mandamento de mandamento e aquilo ia virando uma barafunda, ia virando um complicador. Vou dar 2 exemplos para vocês. Os judeus, como todo mundo sabe, tinham um mandamento de que você não podia fazer nenhuma atividade que resultasse em trabalho no sábado, certo? E Jesus teve várias desavenças com eles, com os fariseus, por conta disso. Pois eles tinham uma determinação, um dos mandamentos é que as mulheres não poderiam olhar para os espelhos no sábado. Porque se elas vissem um fio de cabelo branco, tinha o desejo de arrancar. Eu ia passar o final de semana inteiro, então. Não ia sobrar nada. Para eles isso era trabalho, isso faz sentido. Para nós hoje não, a gente acha isso absurdo. Eles também entendiam o seguinte, você não podia fazer nenhum tipo de nó de corda, de nenhuma natureza, para amarrar o bicho ou para cercar o bicho. No entanto, quando elas iam às sinagogas, as mulheres, de novo, tinham que cobrir a cabeça. E como é que elas iam cobrir a cabeça? Com lenço. E como é que elas iam atar o lenço? Daí eles traziam uma regra que não podia fazer nó, mas tinha a exceção do nó do tempo. Essa era a vida. Essa era a regra. Esse era o cumprimento formal, o exterior, o mundo. E é esse Nicodemos que vai ter com Jesus à noite. Para alguns exegetas, ele foi falar com Jesus à noite porque estava com vergonha de ser visto como um andarilho, um morador de rua. E aí, como ele era um cara, de alta estatura dentro da sociedade, ele não queria ser visto com Jesus. Mas não tem nada que indique que seja isso mesmo, a não ser uma ilação. E ele foi ter com Jesus e disse o seguinte para Jesus, Rabi, ou seja, mestre, meu mestre. Então ele tratou Jesus com respeito. Sabemos que viestes de Deus. Então ele já identificava em Cristo alguém especial, mas não o enviado especial de Deus, como nós o temos na questão 625 do Livro dos Espíritos, mas como uma espécie de profeta. Pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então sabemos também que Nicodemos ou já tinha visto Jesus operar algum dos milagres, ou já tinha ouvido um dos discursos de Jesus. E aí vejam só, Nicodemos fez alguma pergunta para Jesus? Não. Mas olhem o que Jesus faz. Nicodemos só fez uma afirmação. Rabi, mestre, sabemos que vieste de Deus, porque as pessoas não fazem o que tu fazes se não estiverem com Deus. E Nicodemos diz assim, e Jesus diz assim, amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de novo do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não fez pergunta. Por que Jesus já de cara, de chofre, de plano, diz isso para Nicodemos? Porque Jesus sabia a razão pela qual Nicodemos foi ter com ele. Nicodemos vai como uma pessoa importante, que está tudo certo, eu vou chegar ali, vou meio que pesquisar, tentar identificar qual é desse cara, e vou sentar com ele. No que ele senta na frente de Jesus,
Jesus já diz isso para ele. Amém, amém te digo, que se alguém não for gerado do alto, não verá o reino de Deus. Jesus é taxativo. Jesus sabia o que ia na alma de Nicodemos. E a alma de Nicodemos, esse homem tão poderoso, esse homem que julgava os outros, esse homem tão rico, esse homem estável, esse homem que cumpriu os preceitos da religião, estava vazia. Por isso, ele topou ir ter com o Cristo à noite. Ele precisava ver se conseguia alguma coisa de alguém que preenchesse um pouco a alma dele. E é por isso que Jesus, de cara, já disse para ele. Ele não disse isso aqui, tá? Mas ele disse: eu sei o que tu queres. Então eu já te digo que se tu não nascer do alto, não poderás ver o reino de Deus. Jesus foi taxativo, Jesus foi incisivo, Jesus não deixou espaço para conversinha, para justificação. Agora olhem que interessante. Jesus fez isso com a prostituta? Não. Jesus fez isso com a mulher adúltera? Não. Jesus fez isso com os leprosos que depois foram para a festa? Quando ele os curou? Foram para bagunça? Não. Jesus fez isso com a única pessoa que sentou na frente dele e que tinha uma estatura. Alguém que estava seguro de que estava cumprindo os requisitos para alcançar o reino. Jesus disse para ele: eu vou ser bem tranquilo aqui. Jesus disse para ele mais ou menos assim: tudo o que tu está fazendo não vai funcionar. E aí vem aquilo que eu digo para vocês. Nicodemos representa o quê? A religião. E Nicodemos não entende. Como assim? Nicodemos diz para ele: como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado? Ele não está entendendo o que Jesus está dizendo. Eu vou fazendo esses cortes aqui, depois a gente se ajeita. Você às vezes sente isso. Você vai ali, frequenta uma casa religiosa, frequenta um templo evangélico, frequenta a igreja, toma a tua hóstia, paga o teu dízimo, toma o teu passe, fica ali naquele regramento, tudo certinho, mas você sente que parece que você não está conversando realmente com a causa encausada. E às vezes você diz assim: poxa vida, mas eu estou fazendo tudo tão certinho, eu estou cumprindo todas as regras, eu evito de pensar mal das pessoas, quando eu penso eu já tiro o pensamento e tal, eu até faço caridade a rodo, dou as coisas, falo baixo, ando devagar, porque já tive pressa. E ainda assim a tua alma vai como se fosse numa areia movediça. Cada vez que surge um drama, uma dificuldade, uma adversidade, a dor num filho, a perda de um ente querido, um revés financeiro, e vai tudo por água abaixo. Não há uma relação segura. É uma religião praticada com rigor, mas que não conversa, que não se entende com a proposta do Cristo. Por isso Nicodemos não entende Jesus. E Jesus diz assim, Jesus respondeu, amém, amém. Esse amém, amém que ele faz com tanto incisão, é como se ele dissesse assim, pois então, para trazer um tom de formalidade para a conversa que ele está tendo com Nicodemos. Amém, amém te digo, que se alguém não for gerado de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí o Nicodemos insiste. E aí Jesus repete, ou melhor, complementa. O que foi gerado da carne
é carne. E o que foi gerado do Espírito é Espírito. E aí eu vou entrar naquela questão de como nós, às vezes, não compreendendo isso, misturamos as coisas e tentamos fazer coisas da carne, tentando suprir o Espírito e vice-versa. E não alcançamos êxito em nenhum dos dois. Eu até trouxe aqui, só para mostrar para vocês, esse livro A Ética de Spinoza. Eu e o meu filho, a gente senta, fica lendo cada um dos axiomas e proposições, o meu filho mais novo, e é um livro complicado. Gente, olha, eu tenho uma inveja de gente inteligente. Eu tenho inveja. Chega a dar até raiva. Porque gente inteligente pega isso e entende. Mas uma das proposições que eu queria trazer para vocês, que Spinoza diz, é o seguinte: uma substância é, por natureza, primeira relativamente às suas afecções. E a proposição 2. Duas substâncias que têm atributos diferentes, nada têm de comum entre si. Vou repetir. Duas substâncias que têm atributos diferentes, nada têm em comum entre si. Isso é uma proposição que Spinoza faz para depois ir desenvolvendo o conceito de ética. Jesus, com a propriedade que lhe é peculiar, com a superioridade de sabedoria que lhe é peculiar, diz assim: o que é de carne é carne, o que é de espírito é espírito. O que nós queremos dizer com isso? Jesus está dizendo algo tipo assim: quando tu te ocupares com as coisas do mundo, te ocupas e fazes bem feito as coisas do mundo, o teu trabalho, as tuas atividades. Eu vou fazer caridade. Eu vou levar isso aqui para alguém. Eu vou dar comida à noite. Eu vou ficar até às 3 da manhã dando comida ali para quem mora na rua. Que pena, não tem ninguém que mora na rua na minha cidade. Eu vou fazer com que o povo fique pobre para morar na rua, para mim poder dar alguma coisa para eles. Eu vou, sabe? E a gente faz isso objetivando o quê? Não vocês aqui, que são tudo gente santa. Mas o povo, de um modo geral, quando o povo lá fora, aquela gente horrorosa, que só faz o mal. Tem gente aqui que está pensando assim: será que ele está falando sério? Não, eu não estou falando sério, gente. Eu só estou fazendo um exemplo e tal. Tem um monte de gente boa ali. É pouquinho, mas tem. O que ele está dizendo é o seguinte: quando você desenvolve todas as coisas do mundo, você desenvolve as coisas do mundo usando todos os recursos para fazer super bem feito as coisas do mundo, mas não tenta usar isso como moeda das coisas do espírito. Então, quando você faz o bem, é o bem por si mesmo, porque não se comunica com as coisas do espírito. As coisas do espírito têm outra natureza. E as coisas do espírito só se resolvem em relações espirituais. Então, quando você busca Jesus, não adianta você trazer uma lista das coisas que você faz. Senhor, mas olha aqui, eu vou no centro espírita não faz um dia, eu cumpro meus compromissos, eu me mantive fiel, eu fiquei casado mesmo não gostando da mulher porque eu tinha responsabilidade com os filhos. Olha, Senhor, como eu fiz as coisas, estou pouco me lixando. Ele não diz isso, tá? Eu que falei. Ele quer saber como você constrói uma relação espiritual, porque você só pode ver o reino dos céus, ele diz isso. Você só pode ver o reino, você só pode sentir o reino se nascer do alto. Se construir uma relação espiritual. Conversar com o teu Deus, até que esse Deus faça sentido para você e você se entregue a ele. Porque as coisas da carne são da carne, as coisas do espírito são do espírito. Mas nós edificamos templos, fazemos coisas de monte, como fazem os fariseus, cumprimos toneladas de mandamento, não curamos isso, não fazemos aquilo, para depois chegar no final e pensar assim: agora está tudo certo, estou seguro na minha relação com Deus. E ele está te dizendo: isso não resolve. Aí a pergunta que fica é: não, mas peraí, eu estou fazendo tudo isso e não resolve? Então eu vou parar? É isso? Quer dizer que se você descobrir que toda a caridade que você fez, e faz, e fará, não vai ajudar um átomo, eu posso estar sendo agora... Você para? É isso?
Pensa com você, você para? Ou você paga o preço? Porque se você para, um descrente é 1000 vezes melhor. Porque o descrente faz por fazer. E nós fazemos pelo quê? Por escampo, por troca. E Jesus faz essa advertência a Nicodemos. E Nicodemos continua dando uma de desinformado. E Nicodemos diz para o Cristo aqui, e aí ele diz assim, o que é de carne é carne. Não te maravilhes que eu tenha dito isso, é necessário a vós ser gerado de novo. Ou seja, não fique espantado. Tu deveria saber disso. Tu sabe a Torá de cor. Tu não leu Eliseu, capítulo 36, eu acho que é Eliseu. Ezequiel, capítulo 36, tu não leu, está lá dito. E eu tirarei de ti esse coração de pedra, e te darei um coração de carne, e colocarei em ti o meu espírito. Tu não sabe disso? Tu é doutor? Tu sabe tudo de cor e salteado? Mas Nicodemos recua. Nicodemos não quer passar por um momento que é extremamente penoso, difícil e solitário, que é a hora da tua dor, que faz com que o teu espírito se descole da tua carne, tu separe os dois e encontre em cada um a sua real substância, como se tu identificasses com clareza a separação de dois produtos químicos e dissesse, esse é oxigênio, esse é hidrogênio, juntando os dois eu tenho água. Mas separados eu não tenho água. Mas para isso é necessário que você passe por um momento, um processo muito especial, muito próprio, muito teu. E esse momento vai ser profundamente solitário. Porque toda hora que nós temos alegria, expansão de alegria, muitos são convidados a participar da nossa energia e participam, e sentem a nossa alegria, e se rejubilam com a nossa alegria, e aproveitam a nossa alegria, e riem junto conosco da nossa alegria, como quando você convida o nascimento de um filho. Eis aqui meu filho, e todo mundo diz, ah, que bom, e faz festa, e traz fralda. Hoje em dia está até um exagero, né? Eles pedem fralda, parece assim que a gente tem que sustentar o filho, só foi convidado para visitar. E a pessoa já traz uma lista de coisas, tá? Já traz fralda, traz um mimo para o pai, para a mãe e tal. Cara, eu só fui aí ver essa criança que é feia, por sinal, tem uma cara de joelho, isso aí. O que eu estou fazendo aqui? Na hora da alegria, todo mundo se rejubila contigo, não é assim? Mas na hora da dor, tu vai estar completamente só. Os judeus tinham uma prática que eles perguntavam assim. Quando um orador dentro da sinagoga fazia uma preleção e fazia uma citação de alguma coisa, de vivência, eles tinham o hábito de perguntar assim, quem testemunhou isso? Qual o testemunho disso? Porque o Cristo diz isso aqui também. Eu dou testemunho disso. Eles tinham esse hábito para dizer, quem já fez isso que tu está dizendo que dá para fazer? Era por isso que eles perguntavam, para saber quem dos profetas já tinha feito aquilo. Então, eu estou esperando calmamente que algum de vocês pergunte, quem testemunhou isso? De viver a dor sozinho. Tá, ninguém vai perguntar, então eu vou falar. Que horas são? 19h32. Ah, feijão, tchau, feijão, acabou. Para vocês, acabou. Eu vou continuar para o público aqui. Gente, foi um prazer. Estamos encerrando, porque é meia hora, né? Não, vai dar mais. É meia hora. Foi um prazer. Até adiantar a bateria, vai. Mas eu não vou demorar muito, tá? Vou terminar agora. Pode ficar tranquilo, senão se desespera. Quem testemunhou isso? De que na hora da dor, da dificuldade, da solidão, tu vai estar completamente só. Jesus. Lá em Mateus 26, lá em Marcos 14, lá em Lucas 22, e aqui em João, acho que 17 ou 18, eu não lembro,
Vocês lembram aquela passagem em que Jesus vai ao horto um pouco antes de ser entregue? Lembram? Jesus vai ao horto e sobe a galera com ele. Quando ele está a uns 20 metros de onde ele quer se prostrar e fazer oração, ele diz para o pessoal ficar e sobe só 3 com ele. Sobe Simão, João. Quem era o outro? Eu não era, que eu lembro. Eu estava longe. Tiago. Sobem os 3 com ele, aí eles ficam uns 15 metros dele, e ele vai. Vocês lembram disso, né? E ele se prostra. E os 4, é muito interessante, porque os 4 evangelistas usam expressões assemelhadas, mas que dizem mais ou menos a mesma coisa. E ele estava com o coração profundamente angustiado. É o Cristo. O coração profundamente angustiado. E Lucas acrescenta, chegando a suar sangue. Tamanha angústia do Espírito. Esse é o Cristo. E o Cristo, então, ajoelha, se prostra e diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por isso. Pelo amor de ti. Tu já passou por isso? De tu pressentir que tem algo muito difícil que está acontecendo, que vai acontecer, que está prestes a acontecer. E tu te confrange, te encolhe e diz, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não quero passar por isso. Mas ele é o Cristo, e o que ele diz? Mas faça-se em mim a tua vontade, e não a minha. E olha que interessante, Jesus é um espírito, nosso guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é nosso guia e modelo, certo? Então, pouco provável que Jesus, quando fizesse uma oração, ficasse ali, tipo, avoado, olhando para os lados. Era muito provável que ele estivesse hiper, mega, totalmente concentrado na relação com Deus. Mateus, capítulo 6, e quando orardes, vai até o teu aposento, fecha a porta e ora em secreto. Ora com atenção. Se ele disse para nós fazer isso, ele certamente faria isso. Mas o que acontece? Jesus para e desce. E quando ele desce, onde estão Tiago, Simão e João, o que ele vê? Vocês lembram? Dormindo. Hã? Eles dormindo. Dormindo. Ele vê eles dormindo. Só que o texto diz que os olhos deles pesavam e eles não conseguiam mantê-los abertos. Eles dormiram. Aí Jesus chega e diz, pô, eu peço para vocês ficar 1 hora em vigília enquanto eu vou orar, e vocês não conseguem ficar 1 hora. E o Pedro, 15 minutos antes, tinha dito para ele, eu morro por ti. Esse mesmo homem não conseguiu ficar 15 minutos em vigília, enquanto ele se esfalfava de dor. E aí ele sobe, ajoelha, ora de novo e desce. E o que acontece? Eles de novo estão dormindo. Ele tinha advertido. Ele desceu e advertiu a eles. O que é que vocês estão fazendo? Pois eles voltaram a dormir. E aí ele diz, descansem, é chegada a hora. E nós ficamos ofendidos quando estamos no nosso maior momento de dor e as pessoas não ficam à nossa volta. A minha mulher não me compreende, o meu marido, o meu pai, o meu filho nem liga para mim. Tu estás só nessa hora. Porque é essa hora que o teu espírito vai encontrar a transcendência e vai identificar o que é real para ele. Por isso tu estás só. Porque é ali que tu vai entender se tu vai nascer do alto, se tu vai te vincular a esse Deus que tu disse a vida inteira que cumpria os requisitos em razão das tuas crenças nele. Por isso, na hora da dor, nós ficamos só. É para ver se está dando liga ou não. Não é que isso é uma apologia à dor. Pelo contrário.
Durante a vida a gente tem vários momentos, vários também não, né? Tem alguns momentos de boa intensidade, de alegria e tudo mais, usa isso como energia e tal, mas tenha consciência que na hora da dor você fica sozinho e tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que Nicodemos não estava afim disso. Não aqui, como vocês viram lá no capítulo 19, ele se expôs à luz, porque daí parece, né? Ele se relacionou com Deus. Tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Amém, amém, eu te digo. O que sabemos, falamos. O que vimos, testemunhamos. A gente senta aqui, toma passe, ouvir palestra, se emocionar. Ai, que bom, nossa, estou super empolgado. Meu Deus, eu quero encontrar esse Jesus. Nós, espíritas, colocamos Jesus como nosso guia e modelo. Se algum de nós for fazer uma trilha difícil, nós vamos fazer exatamente o que o guia da trilha manda fazer, não é isso? Se ele disser para você, amanhã você acorda e bota uma bota até o joelho, porque nós vamos passar numa região que tem cobra. O que você faz? Você bota uma bota até o joelho, porque vai passar numa região que tem cobra. Amanhã você usa chapéu, você bota chapéu. Mas o Cristo não. O Cristo a gente paga para ver. Não há um encontro real em que você se entregue a Ele. E para mim, embora também, eu ia falar mais coisas, mas não vou. Não é um encontro real para você, tipo, é contigo a minha conversa. O que é que eu preciso fazer? Não há essa entrega do Espírito, essa coisa de dizer, beleza, eu vou viver a vida no mundo, mas eu vou hierarquizar o mundo está abaixo do meu Espírito. Alguém disse isso, lembra? Não se pode servir a dois senhores. Alguém disse isso. Mas nós ficamos sempre nesse joguinho. Nós queremos essa relação espiritual que dá estabilidade ao Espírito, questão 614 de O Livro dos Espíritos. Onde estão as leis naturais? O que são as leis naturais? As leis naturais são as leis de Deus. Aqueles que delas se aproximam ficam estáveis, felizes. É para isso que vocês vêm aqui, gente. Vamos ser francos. A gente vem para cá para buscar estabilidade, para poder vivenciar as experiências, para construir uma relação real. E quando você se afasta dessas leis, você se torna instável, infeliz. E no versículo 3:19, não sei se é 19, ele disse, meu Pai me enviou, quem nele crê não é julgado, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgue o mundo, 3:17, mas para salvar o mundo. Lembram lá a nossa conversa do começo? Nicodemos representa a religião. A religião vive numa relação de julgamento. É o tempo todo. Você ali esgrimando, para parecer que está cumprindo as coisas, esgrimando, se defendendo, para poder sobreviver. E ele disse com todas as letras, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas acontece que para você construir essa relação real com o teu Deus, que te dá transparência espiritual, você precisa se entregar. O problema é que nós temos pavor de nos entregarmos, porque ao nos entregarmos, nós nos desnudamos à luz, ficamos nu à luz. E se você fica nu à luz, você vai ficar exposto, exposta. E se você vai ficar exposto, exposta, você vai ficar sob risco de julgamento. E nós temos pavor do julgamento. Por que nós temos pavor de sermos julgados? Porque nós sabemos que o julgamento é cruel. E como nós sabemos que o julgamento é cruel? O que vocês acham? É isso aí. Nós medimos com a medida com que medirdes, sereis medidos. Ora, se eu sou uma pessoa que o tempo inteiro eu estou julgando, mas, peraí, isso aqui está errado, era para nós terminar às 7h30. O cara já passou, já é 15 para as 8. Aquilo ali, não, isso aí não está funcionando, isso aí não está certo, era para o cara ter feito desse jeito.
Ah, tu visse a fulana? Ela fica dizendo que está lá fazendo roupinha e tal, e blá, 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 blá. Como que você vai se expor se você sabe como é a nossa natureza? E é isso que o Cristo rompe. Por isso Nicodemos, que é a religião, não entende Jesus. Ele não consegue entender Jesus. Porque Jesus está propondo outra coisa. Faz tudo isso. Faz bem feito. Faz todas as coisas do mundo bem feitas. Porque é bom. Mas o teu negócio com Deus é com Deus. Então constrói isso espiritualmente. E tu verás a luz. E tu encontrarás a transcendência de viver no mundo sem ser do mundo. Porque falar é fácil. Mas na hora que a dor bate, aí você separa os homens das crianças. Deixa eu pensar numa coisa positiva, para vocês não ficarem tão deprimidos. Girassol. É. Gente, isso aqui é muito lindo. É muito lindo. Né? Lindo. É lindo mesmo. Mas perecível. Um átomo. Tudo isso aqui vai ao fogo. Nós continuamos negociando com as coisas impermanentes, por maravilhosas e lindas que sejam. Tenta negociar com o eterno, de espírito para espírito, e você vai sentir uma alegria indizível que você nunca sentiu na sua existência. E nessa hora, o patamar muda. E as existências posteriores serão de outra natureza. Que assim seja, meus irmãos. Eu vou te contar que ele está te comandando, não é eu? Ai, o que a gente vai falar depois dessa palestra? Meus irmãos, eu não sei por vocês, mas eu sei por mim. O Walter Ney hoje, ele tocou o nosso coração de uma forma tão singular, única, que vai ficar muito tempo no nosso pensamento, as palavras proferidas por ele aqui. Que nós saibamos valorizar cada palavrinha que a gente vai guardar no nosso coração, para a gente poder fazer a nossa mudança que nós precisamos. Muito obrigada, Walter Ney. Eu que agradeço. Por esse carinho conosco. E agora, nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite, a parte que é o do passo coletivo. E nesse momento, nós pedimos a vocês que estão em casa, que se sentem de maneira mais confortável que puderem, podem colocar um copo de água fluidificada, uma garrafinha para ser fluidificada, por essa espiritualidade bondosa, essa espiritualidade que nos conduz a cada instante e que nos afaga o nosso coração nesse momento tão necessitado de amor, de carinho e de paz. Amado Mestre, nós te pedimos que tu nos guie, que tu nos dê o conforto para as nossas lutas e que nós tenhamos muita perseverança, que o nosso planeta olhe para a paz, que os homens que aqui estão dirigindo tragam amor aos seus corações, que os nossos irmãos que passam por dificuldades nos leitos dos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão passando pelos desafios, pelos mais diversos motivos, Pai. Nós te pedimos que nos segure na mão e que nos dê força para vencermos. E assim nós oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade e não a nossa. Eu me emocionei. Pedimos, Senhor amado, que nos auxilie, que nós conseguimos fazer a caridade como o nosso amado Centro Espírita ensina, e que perdoemos as ofensas. Perdoemos porque os nossos irmãos precisam também desse perdão. E por caridade, Senhor, não nos deixe cair na tentação e nos livra de todo o mal. Que assim seja. Desculpem, meus irmãos, mas eu estou muito emocionada pelas palavras de hoje. E desejo a vocês um lindo fim de semana, com a providência divina sempre do nosso lado, nos guardando, e vamos em paz. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem.